Olá, nono ano! Nesse vídeo eu vou dar continuidade aos últimos dois tópicos, certo? Que faltam para a gente encerrar as funções quadráticas. E depois eu vou estar resolvendo um itemzinho para a gente fixar melhor o conteúdo, tá bom? Vamos lá. Então, o que falta, né, do último capítulo? Falta a gente ver o valor máximo, o valor mínimo, sinais das funções quadráticas, né, estudar os sinais. E depois desses dois pontos que restam, eu vou estar resolvendo uma questãozinha, o item A da página 98, que é para a gente fixar o que a gente viu, tá bom? E aqui é a nossa atividade direcionada que vai ser mandada para vocês na agenda, tá bom? Então, primeiro tópico, valor máximo ou valor mínimo. Quando observamos os gráficos das funções quadráticas, vamos notar que eles possuem um ponto mais alto e um ponto mais baixo. Lembra lá da parábola? Um pontinho mais baixo ou um pontinho mais alto. Vamos lembrar também que isso é definido pelo valor de A. Ou seja, quando eu falo assim, esse valor de A, tia, quem é esse A? Você se lembra da equação do segundo grau, que a gente estuda? A equação do segundo grau? Tem o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, quando eu falo o valor de A, o A tem que ser maior que zero, A menor que zero, eu estou me referindo a esse valorzinho da equação. Exemplo, aqui eu tenho 2x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a zero. Então, quem é A aqui? O 2. Então, quando eu falo de A, é esse valor aqui que está x ao quadrado, pertinho do x ao quadrado, tá bom? Só para se situar. Então, vamos lembrar que isso é definido pelo valor de A. Aí aqui eu reforço. A maior que zero, tipo que eu acabei de dar o exemplo, é 2. O A é igual a 2, então A vai ser maior que zero. A concavidade voltada para cima. Então, a concavidade é voltada para cima. E a gente vai ter o ponto mínimo. Isso a gente vai ver aqui na próxima. A menor que zero, concavidade voltada para baixo. Voltada para baixo. E a gente vai ter o ponto máximo. A maior que zero, ponto mínimo. A menor que zero, ponto máximo. Aqui para a gente ver. Ó. Tem o A maior que zero, aquele valorzinho lá da equação, o valor A. Quando ele for maior que zero, a partir de 1, valores positivos, a minha parábola ela vai ser o quê? Voltada para cima. E eu vou ter um ponto mínimo bem aqui, ó. Ponto mínimo. Ponto mínimo. Quando eu tenho A menor que zero, ou seja, quando o meu A é menor que zero, eu vou ter um ponto máximo. Aqui, ó. Ponto máximo. Ok? Tia, como é que eu faço para mim descobrir no plano cartesiano o valor desses vértices, que representa tanto o ponto mínimo quanto o ponto máximo? A fórmula para determinar os vértices é, então aqui eu tenho V de vértice, X, Y, ou seja, eu vou encontrar o valor de X, o par ordenado, e o valor de Y. Como é que eu faço para me encontrar o X? Eu vou utilizar essa fórmula, ó, menos B dividido por 2A. Esse B é o valor lá do A, B, C que a gente encontra na função do segundo grau, lembram? Quadrática. Vai ser o valor de B e aqui também vai ser o valor de A, vou só substituir. Isso aqui para me encontrar quem, ó? O X, menos B sobre 2A. E para me encontrar o Y, eu utilizo quem? O valor do delta dividido por 4 vezes A. Então, para encontrar o valor do x é esse, o valor do y é esse, para me formar o par ordenado. Então, essa é a minha fórmula que eu vou usar. Não vai mudar, certo, gente? Fórmula. Quero encontrar os vértices do ponto máximo e do ponto mínimo. Eu vou utilizar menos b sobre 2a e delta dividido por 4a. Ok? Tia, é só isso para me encontrar somente isso. Mais na frente eu vou fazer um exemplo com vocês, tá bom? Depois disso, vem os sinais das funções quadráticas. Então, aqui, esse quadro, ó. Quando A for maior que zero, eu vou ter a concavidade voltada o quê? Para cima. Para cima, aqui, ó, os três, ó. A maior que zero. Então, se o A é maior que zero, todas voltadas para cima. Se A for menor que zero, todas concavidades voltadas para baixo. Primeira coisa, que eu falei, A maior que zero, todo mundo aqui, ó, voltado para cima. A menor que zero, todos voltados para baixo.
Só que além do A, tem a questão também de quem? Do valor do delta. Expliquei também, ó. Delta maior que zero aqui, ó. Delta maior que zero. Quando você calcula o delta daquela função e dá um número maior que zero, números positivos, quer dizer que eu vou ter quantas raízes? Ó, duas, ó. Uma, duas. Que corta o eixo x. Se eu tenho aqui também do mesmo jeito, a delta maior que zero, tanto faz o A tá positivo ou negativo, eu vou ter duas raízes. Delta menor que zero. Se lembra quando delta é menor que zero, dá um número negativo, eu não vou ter nenhuma raiz. Ó, aqui é o eixo x. Aqui também é o eixo x. Como o delta é menor que zero, nenhum ponto está tocando na reta. Ó. Consegue perceber? Aqui a parábola está mais para cima, não toca o eixo x. E aqui, ó, no caso do A negativo, a parábola está bem mais para baixo. Também não toca o eixo x, porque o delta é menor que zero. E quando o delta é igual a zero, eu vou ter o quê? Uma raiz. Consegue perceber aqui, ó, o gráfico da parábola toca uma vez no eixo x, na abscissa. Toca uma vez. Tanto faz o aro estar positivo como o aro estar negativo, ok? Então isso tem que ficar claro para vocês. Tia, como é que vai fazer o estudo dos sinais? Gente, já sei aqui as posições, certo? De acordo com o valor do delta e o valor do A. Já sei as posições em que as parábolas vão assumir. Quando o delta for maior que zero, igual a zero, menor, e A maior que zero, e A menor que zero. Já sei quais são as posições que as parábolas vão ficar, certo? Vou seguir esses exemplos, tá? Certo que as raízes não vão ser as mesmas, mas as posições iniciais, assim, vai ser de acordo com isso, tá? Exemplo, quero estudar os sinais das funções quadráticas. Vocês conseguem perceber aqui o valor de mais? O que quer dizer? Quando eu tenho aqui a reta x, ó, deixa eu ver se está aqui para vocês verem. O que está em cima dela é positivo, certo? O que se encontra abaixo dela é negativo. Então, acima do eixo x, valores positivos. O que fica abaixo, negativo. Então, aqui eu tenho um primeiro exemplo. Ó. Eu tenho aqui essa forma. Delta maior que zero e A maior que zero. Então, fica aqui, ó. Vocês conseguem perceber que essas duas partes aqui, ó, ela está acima do eixo. Então, aqui é positivo, aqui é positivo. Essa parte aqui, ó, da curva, mesmo na curva, ela está abaixo. Então, vai ser o quê? Negativa. Porque assim, ó. Aqui eu tenho as duas raízes. E aqui é o x. Não está para cima, então esse lado aqui vai ser positivo e esse vai ser positivo. Como essa parte aqui está abaixo do eixo x, ela vai ser o quê? Negativa. Ok? Da mesma forma, serviria se fosse o contrário. Se tivesse assim. Tem um eixo x, que é a parábola. Então, aqui não está para cima, ó, vai ser o quê? Positivo, essa parte. E aqui vai ser negativo. E aqui vai ser negativo, porque está abaixo do eixo x. Nesse caso aqui, ó, com delta menor que zero, não está totalmente acima, está toda em cima ela, ó, acima do eixo x. Então, todos os valores vão ser o quê? Positivo. Aqui ela está totalmente para baixo, então todos os valores vão ser o quê? Negativos. Aqui eu tenho o quê? Ponto. Então, vai ser positivo e positivo. Aqui, negativo e negativo. Tá bom? Eu vou estar disponibilizando esse slide para vocês poderem enxergarem a imagem melhor, tá bom? Aí vocês podem observar a posição de cada gráfico referente ao valor do delta e o valor do A, tá bom? Aí, aqui no livro de vocês, tem um exemplo de estudo de sinal que eu vou estar resolvendo com vocês, tá? Explicando aqui com vocês, tá bom? Então, eu falo assim. Estude o sinal da função quadrática definida pela equação. Então, ele deu a equação x ao quadrado menos 5x mais 4. X ao quadrado menos 5x mais 4. Tem no livro de vocês, tá bom?
Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, ó, eu vou pegar essa função quadrática e vou encontrar o zero dela, as raízes. Lembra? Para me encontrar a raiz dela, eu vou ter que pegar ela toda e igualar a zero e responder essa equação do segundo grau utilizando delta, utilizando Bhaskara. Vamos lá. Então, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é zero da função. Peguei x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Igualei. Então, eu tenho uma equação do segundo grau, eu vou usar quem? O delta. Apliquei a fórmula aqui do delta, ó. Já substituí direto. B ao quadrado menos 4ac é a nossa fórmula. Então, a gente já conhece, substituir direto. Encontrei meu valor do delta, que é quanto? 9. Quando eu encontro o valor do delta, eu vou substituir na nossa fórmula de Bhaskara para a gente encontrar nossas duas raízes, ok? Então, delta igual a 9. Substituir aqui na minha fórmula de Bhaskara, encontrei duas raízes. Quem é a primeira raiz? 4 e a segunda, 1. Então, encontrei o delta, que é 9, e encontrei as minhas duas raízes, que é 4 e 1. Tia, como é que eu faço para encontrar? Lembra da nossa aula de equação do segundo grau? A gente vai aplicar na fórmula de delta primeiro, b ao quadrado menos 4ac. Encontrou o delta, a gente usa a segunda fórmula de Bhaskara, ok? Aqui já está mais objetivo, já está mais direto. Encontrei meu delta, minhas raízes. Agora eu vou analisar o valor de A e o valor do delta. Primeiro aqui, né? X ao quadrado. O valor de A vai ser igual a quanto? A vai ser igual a 1. Se lembra? Tá só x ao quadrado. É como se tivesse quem? Aquele 1 imaginário na frente. Se tá 1 tá positivo, quer dizer o quê? Que A é maior que 0. Se A é igual a 1, logo A é maior que 0. Tia, eu sei que A é maior que 0, então a concavidade da parábola vai ser o quê? Voltada para cima. Então, eu tenho aqui, ó, A igual a 1, maior que 0, então a parábola tem a concavidade voltada para cima. E aqui eu não fiz o meu delta, substituí lá na forma de delta, aplicando A, B e C, encontrei delta igual a quanto? A 9. Delta é igual a 9, então coloca aqui. 9 não é um número positivo e não é maior que 0? Sim. Então, a parábola vai tocar o eixo x em quantos pontos? Em 2. Lembra que eu acabei de falar? Delta maior que 0, a gente vai tocar o eixo x em 2 pontos. E quais são esses pontos? As raízes, ó, 4 e 1. Então, eu vou montar aqui, ó, para vocês. Está montado. A gente traça aqui o eixo x. E eu vou sinalizar aqui, ó. Primeira raiz, que é 1. A segunda raiz, que é o quê? 4. Como A é maior que 0, ela vai ser o quê, ó? Voltada para cima, tocando os 2 pontos. Na reta x, que é 1 e 4. Agora, você lembra, ó, aqui não está para cima, vai ser o quê? Positivo. Esse lado aqui também não está para cima? Positivo. Essa parte aqui, ó, da curva, não está abaixo do eixo x, dessa linha, então vai ser o quê? Negativo. Estudo dos sinais. Fica positivo, negativo e positivo. Tia, terminei, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que atribuir os valores de y, quando ele for igual a 0, maior que 0 e menor que 0. Bem aqui, ó. Mas eu vou só colocar aqui novamente, ó. Quando y for igual a 0, qual é o resultado que eu tenho? O 0 não é a raiz? Então, qual foi a raiz que a gente encontrou? 4 e 1. Então, quando y for igual a 0, x vai ser igual a 1 ou x vai ser igual a 4. Primeira coisa, encontrei as raízes. Tia, mas eu quero saber quando y for menor que 0. Y for menor que 0. O menor que 0 não são os números negativos? Onde é que estão os negativos aqui, ó? Consegue? Ele não está aqui, ó? No meio? Ele está entre quem? Está entre 1 e 4. São os negativos. Então, você vai fazer assim, ó. X está entre quem? 1 e 4. X está compreendido entre 1 e 4. Então, fica 1 menor que x, menor que 4. E quando é que y vai ser maior que 0? Maior que 0 não são os números positivos? Então, aqui, ó, para cá, abaixo do 1, números menores que 1 não está positivo,
e maiores que 4 também não está positivo? Então, você faz, ó, y igual a 0 para x menor que 1 ou x maior que 4. Você vai analisar o gráfico, certo? Deixa eu só reproduzir aqui, ó, para vocês verem. Eu tenho aqui a parábola, e aqui 1 e 4. Para x igual a 0 não é a raiz, então vai ser 1 e 4. Aqui não está positivo, positivo e aqui negativo. Para y igual a 0 vai ser 1 e 4. Valor de x, né? X vai ser igual a 1 e 4. Para y maior que 0. Maior não é positivo? Então, ó, positivo é essa parte aqui, ó, positiva, e positivo também é essa parte aqui, ó. Então, para cá vai ser o quê? Números menores que 1. Então, x menor que 1. E para cá, para positivo também, vai ser o quê? Números maiores que 4. Então, x vai ser maior que 4. E para y menor que 0, o menos está onde, ó? Entre 1 e o 4. Então, fica o quê? 1 menor que x, menor que 4. São os 3 valores que eu tenho. Tia, sempre vai ser essa mesma regra, sempre. Pega a equação, olha o valor do delta, depois as duas raízes, olha a posição do A, valor de A, ok? Se está positivo, voltado para cima, se está negativo, voltado para baixo. Marquei lá o meu gráfico e as raízes que eu encontrei, quem está para cima do eixo X, positivo. Quem está para baixo, negativo. Aí depois eu vou só analisar. Y igual a 0, sempre vai ser as raízes que eu encontro. Y maior que 0, os valores positivos. E Y menor que 0, os negativos. Você só vai analisar de acordo com aquele gráfico, aquela figura que eu acabei de explicar para vocês. Ok? De acordo com essa figura aqui, ó. Certo? Vocês vão analisar. Onde fica positivo, onde fica negativo, mas é simples. Ficou para cima do eixo X, positivo, para baixo, negativo. Tá? Eu vou estar disponibilizando esse material para vocês poderem enxergar as figuras melhores, os cálculos, tá bom? E por fim, eu separei só essa questão aqui para a gente poder exercitar melhor o que eu expliquei sobre os vértices, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais 6x mais 8. Então, o que vai ser A? A vai ser igual a 1, B vai ser igual a quanto? 6 e C vai ser igual a 8. Aí, lembra daquela fórmula? Para mim descobrir o valor de x vai ser quem? O valor de x vai ser menos B sobre 2A. Vou só substituir, ó. Repete o menos. Quem é o meu B aqui? 6. Dividido por 2 vezes A. Repete o 2. Quem é o valor de A? 1. Fica 6 dividido por 2 vezes 1. Agora a gente resolve, ó. Repete o menos 6 dividido. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 dá 3. Só que a gente vai analisar o sinal. Menos com mais, menos. Então, já encontrei o valor de x, que é quanto? Menos 3. Agora, eu vou encontrar o valor de y. O valor de y é delta dividido por 4 vezes a. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa função e calcular o valor de delta, que a gente já conhece. b ao quadrado menos 4ac. Vou substituir cada valor, b, a, c. Resolvo toda essa equaçãozinha de acordo com as propriedades. Calcula aqui meu valor do delta, encontrei quem? O delta igual a 4, ok? Delta igual a 4. Então, aqui eu encontrei o meu delta igual a 4, certo? Aqui está o cálculozinho bacana para vocês, só para vocês conferirem. A gente já sabe calcular o delta, tá bom? Então, calculei aqui o nosso delta, encontrei o valor de 4. O que é que eu vou fazer? Vou substituir esse 4. Delta, né? 4, então fica aqui, ó, no lugar dele 4. Dividido por 4 vezes A. 4 vezes, o valor de A é quanto aqui, ó? 1. Então, fica 4 vezes 1. Repito 4. 4 vezes 1, 4.
4 dividido para 4, 1. Então, o valor do y é 1. Então, qual é o vértice do ponto dessa equação do segundo grau? Que no caso o A está positivo, é o ponto mínimo. Então, o vértice vai ser menos 3 e 1. Encerra aí, tia. Encerra aí, tá? Então, assim, os dois últimos conteúdos que faltava para a gente ver, a gente termina agora. A gente vai praticar com a nossa atividade, tá certo? E na próxima aula a gente faz a correção. Qualquer dúvida, sinaliza nos grupos, tá bom? Tenham ótimos estudos.